Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula de legislação trabalhista e tributária, tá? Nossa terceira aula dessa disciplina aqui do nosso curso técnico de administração, tá? Então, próxima semana a gente já vai ter prova, tá, pessoal? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito financeiro, tá? A gente já falou sobre legislação trabalhista, falou um pouquinho sobre a introdução aqui ao direito, né? E vamos falar sobre direito financeiro agora nessa última aula para fechar nossos conhecimentos sobre as leis do trabalho, tá? Então, hoje a gente tem a doutrina neoliberal aqui no país, né? Que o governo ele vai intervir cada vez menos na economia, tá, pessoal? Então, teoria neoliberal. Só que, independente do tipo de Estado e da atuação, para prestar o serviço, o Estado precisa de quê? De recurso financeiro, precisa de dinheiro. Então, quem vai regrar, né, essa atividade financeira do Estado vai ser o direito financeiro, tá, pessoal? Então, ó, para legislar sobre o direito financeiro, a gente tem que ter uma competência legislativa, tá? Então, ela vai legislar sobre direito financeiro, direito tributário e o orçamento da União, né? Do governo federal, do Estado e do Distrito Federal. Então, é a União que vai legislar sobre as normas gerais, tá? O Estado vai ter competência suplementar, tá? Ou seja, o que acontece? A lei do Estado nunca pode contrariar uma lei federal, tá, pessoal? Diante disso tudo, a gente vê que a competência legislativa do município é menor que a do Estado, que é menor do que a federal, tá, pessoal? Então, a capacidade legislativa do município é reduzida, tá? Pensando nisso, tá? Se o Estado precisa de dinheiro, o município precisa de dinheiro, o governo federal, né? A União precisa de dinheiro no nosso país, então a gente precisa ter um orçamento, né? É no orçamento que a gente vai discriminar a receita e a despesa que tem o governo durante um período, tá? E no orçamento a gente deve observar alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da unidade, tá? O que é que diz o princípio? Que o orçamento é uma peça única e deve englobar todas as contas da administração, tá? O princípio da universalidade diz que todas as despesas e as despesas, tá? Receitas e despesas, têm que estar previstas no orçamento. E o princípio da anualidade diz que vai vigorar esse orçamento para um ano, tá? Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro daquele ano, tá? Também existem orçamentos plurianuais, só que aí a gente utiliza para programas que têm longa duração, tá? Não vão durar apenas um ano. Já o orçamento que a gente vai tratar no governo é sempre pensado para um ano, tá, pessoal? Então, vamos lá. Opa! A gente tem também o princípio da não afetação, tá? Que a administração não pode vincular a receita de um imposto a algum órgão, tá? Sempre é geral. E tem o princípio da exclusividade, tá? Que o orçamento não pode conter dispositivos estranhos à previsão da receita e das despesas, tá? A gente pode ter um crédito suplementar aí para o orçamento, tá? Então tá. No orçamento tem que ter receita, tem que ter despesa, mas o que é receita e o que é despesa, tá? Receita é todo o dinheiro que está entrando no cofre público, tá? Então é uma entrada. E só vai considerar essa receita uma entrada quando ela for definitiva, tá? Então, o que é então essa receita definitiva, tá? A definitiva é aquela que entrou e vai permanecer no cofre público. Por exemplo, um tributo. Mas existem também entradas provisórias, tá? Que elas não vão ficar ali no cofre público. São casos de empréstimos ou uma fiança ou alguma correção, tá, pessoal? E elas podem ser classificadas aí, essas receitas. Elas podem ser classificadas em extraordinárias, quando são recebidas em algum caso de anormalidade. Por exemplo, um imposto extraordinário no caso de uma guerra. Espero que a gente não precise pagar esse imposto, né? Elas podem ser também ordinárias, que são aquelas que são reguladas, que são arrecadadas de forma regular, como os impostos. Originárias, que são aquelas que vêm do patrimônio do Estado. E derivadas, quando ela advém de algum patrimônio particular, né? Por exemplo, a cobrança de tributos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Essa receita também pode ser transferida, tá? Que é aquela que é repassada do ente público que arrecadou
para outro ente público e também pode ser transferida entre esses entes públicos, tá? Por exemplo, o IPVA. O IPVA, ele é cobrado pelo Estado, só que ele repassa um valor para o município, tá? Então, é uma renda que é transferida, uma receita, né? Ela pode ser gratuita quando é arrecadada sem alguma contraprestação, por exemplo, uma herança, e contratual quando ela vem a receita decorrente de contrato, tá? Quando, por exemplo, o órgão público vende alguma coisa por contrato, tá? E é obrigatória quando é arrecadada de forma obrigatória, que é o caso do imposto, né? Que é o caso da cobrança dos tributos também, tá, pessoal? Diante disso, a gente tem também o conceito de preço público, tá? Ou de tarifas. Os preços públicos são aqueles que a arrecadação que ocorre com interesse do usuário, tá? O Estado não vai cobrar pelo serviço prestado. Ou um valor bem reduzido. Por exemplo, os livros didáticos que são distribuídos para as escolas públicas. E tem os preços quase privados, tá? Que seria, por exemplo, a venda de combustível, tá? Que vem do Estado, né? Porque aquela renda vem da Petrobras, no caso. Mas é cobrado um valor, né? Que vai mudar, né? Que vai ser alterado. E vai ser quase um valor de um serviço privado ali, tá, pessoal? E a gente tem também os sistemas de arrecadação, tá? Os sistemas de arrecadação podem ser de fiscalidade, que é quando está entrando alguma coisa na atividade do Estado, de extrafiscalidade, quando o Estado dá algum incentivo fiscal para estimular uma atividade, por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus, tá? Deu um incentivo fiscal, tirou alguns impostos para que pudesse ter aquele comércio ali, tá? Pode ser de parafiscalidade, né? Quando vai dar um terceiro alguma capacidade tributária, tá? Ou, por exemplo, a contribuição previdenciária, né? A gente vai legislar sobre o assunto, é a União que vai mandar ali. Mas quem vai receber, quem vai arrecadar, quem vai tomar conta ali daquela contribuição previdenciária, né, da nossa famosa aposentadoria, é o INSS, tá, pessoal? Tá, a gente já sabe o que é despesa, sabe que é tudo que tá entrando, viu que elas podem ser classificadas, tá? Mas o que é despesa, então? Essa despesa é o quê? O que a gente gastou, né? O que tem que estar dentro do orçamento e a gente não pode exceder os créditos orçamentários. Então, as despesas têm que ser previstas e não podem extrapolar o nosso orçamento, tá, pessoal? Visto isso, visto o que é de receita, visto o que é despesa, a gente também tem que ver o que é atividade estatal e o que é direito tributário, tá? O Estado, ele vai precisar de recurso material para poder manter sua estrutura, para desenvolver suas atividades, tá? E isso vai ter que devolver o cidadão de alguma forma, porque a gente está pagando, a gente está contribuindo com esses impostos. Então, tem que ter um retorno para a sociedade, tá? Então, para a gente contribuir, a gente pode contribuir através de tributos, tá? Que é a principal fonte de receita aí do governo, tá? E essa lei vai ser essa cobrança vai ser regulamentada pelo direito tributário. Então, é o direito tributário que estuda as receitas públicas, né? E qual é a regulamentação dessas receitas, tá, pessoal? Então, a gente sempre tem uma dúvida. Será que tributo, imposto e taxa é tudo a mesma coisa? Não. Tributo é uma prestação pecuniária, ó, em dinheiro e compulsória, ou seja, está ali instituída por lei. E se você não pagar, você tem uma sanção, você tem uma multa que vai ser cobrada ali. O imposto, ele é exigível, independente de qualquer atividade estatal específica, tá? A gente vai ter só que o que acontece? O tributo não tem destinação, então você pagou aquele tributo, ele vai para o cofre público. Já quando você paga um imposto, ele já é destinado a alguma coisa, tá, pessoal? E a gente tem vários tipos de impostos. Ó, a gente tem o imposto de renda, tem o imposto de exportação, que são impostos da União. A gente tem impostos estaduais, por exemplo, o IPVA, que é Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
A gente tem os impostos dos municípios, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, e a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, esses impostos são os mais conhecidos aí. IPTU a gente paga todo ano, né? Paga por mês ou então anual. E o ISS a gente sempre tá pagando do mesmo sem saber, tá? Já uma taxa vai ser um tributo que está vinculado a alguma atividade que é prestada pelo passivo, né, que é o cidadão. Então, por exemplo, a gente tem uma taxa de polícia, que seria uma taxa paga para fiscalização da administração pública. Por exemplo, um alvará, uma fiscalização ambiental é uma taxa de fiscalização. Já uma taxa de serviço é cobrada quando em razão da prestação de serviços públicos específicos. Por exemplo, você paga uma taxa de coleta de lixo, paga uma taxa de luz, paga uma taxa de água, mesmo sendo serviços públicos, mesmo sendo empresas públicas, tá? Então, a gente vai pagar uma taxa por conta desse serviço, tá? Uma contribuição de melhoria é um tributo em decorrência de uma obra pública que valorizou o imóvel de particulares, tá? Vamos supor que você morava numa rua que não tinha calçamento, que não tinha nada, era só aquelas casas. Aí veio o governo lá, botou um asfalto na sua rua, construiu uma praça bem bonita, com um parque, com quadra, com monumentos. Então, ali melhorou, valorizou o seu imóvel, tá? Então, você vai pagar uma contribuição de melhoria. O empréstimo compulsório, tá? É um empréstimo obrigatório ou forçado, tá? É quando o cidadão tem que emprestar dinheiro para o poder público obrigatoriamente. Só que o governo vai ser obrigado também a devolver aquele valor, tá? E voltando ao assunto das contribuições, essas contribuições são destinadas ao financiamento de gastos específicos, tá? Podem ser contribuições sociais, de intervenção, tá? E de interesse aí das categorias profissionais, tá? Além de tudo isso, a gente ainda tem a relação jurídico-tributária, tá? Que é a relação entre o sujeito ativo e o passivo. A gente viu que o passivo é o cidadão, é o contribuinte. E o ativo, né, vai ser o sujeito da União, vai ser o Estado ou vai ser o município. E numa relação jurídico-tributária, a gente tem 3 fatores. O primeiro fator é a hipótese de incidência, que é quando a situação está prevista em lei, tá? E vai definir os fatos jurídicos que vai ser obrigatório você recolher aquele tributo. Não entendi, professora. É a probabilidade, tá, de acontecer alguma coisa, só que essa previsão não aconteceu ainda, tá? Mas só que se acontecer, aquela situação já está prevista em lei e vai ter um recolhimento de um tributo ali. É o caso da guerra, né? Não está acontecendo nenhuma guerra. Mas se por acaso acontecer, já está previsto em lei ali os tributos, tá, pessoal? Muito esperta essa Constituição brasileira, né? O fato gerador também é uma das relações jurídicas tributárias, tá? E é a concretização da hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência ainda não aconteceu, é só uma hipótese, mas já está prevista em lei. Mas se por acaso ali acontecer, vai ter um fato gerador. E esse fato gerador obriga que a gente recolha o tributo, tá? Então, o sujeito passivo vai beneficiar o ativo. Então, a gente que é contribuinte vai beneficiar o Estado, o município ou a União com aquele tributo, tá? E a gente tem, então, uma obrigação jurídico-tributária, tá? Que é quando a gente vai concretizar aquele fato gerador, que já falou. Então, se a gente tem o fato gerador, a gente tem a obrigação de pagar o tributo, tá, pessoal? E, além disso tudo, a gente falou que o orçamento não podia ultrapassar o orçamento, mas podia ter direito a um crédito, né? Que é a compensação de uma obrigação por parte do Estado ou município, tá? Então, a gente tem o crédito tributário vinculado e o não vinculado, tá? O vinculado surge quando a gente recolheu aquele tributo e ele vai ser revertido em melhorias no próprio serviço que originou seu pagamento, tá? Então, vamos lá. Você paga uma taxa de iluminação pública ali quando você paga a sua conta de luz, tá? Então, a gente pagou essa taxa e a arrecadação dessa taxa vai ser usada exclusivamente para manutenção
e para melhoria da iluminação pública, tá? Então, a gente não pode pegar aquele dinheiro e colocar para outro lugar. Sempre vai ser destinado para a melhoria da iluminação pública, tá? E o não vinculado é quando não precisa ser revertido para aquele fato gerador, para aquilo que originou o tributo, tá? Por exemplo, o IPVA. Ele é recolhido anualmente, tá? Só que não é vinculado, tá? Ele é sobre veículos terrestres, mas pode ser destinado o dinheiro desse tributo para construir um viaduto, para construir uma praça, para utilizar em outras obras públicas, tá? Não precisa ser voltado para aquele valor, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, podem falar no grupo, podem falar no privado, tá? E como sempre, a gente tem uma atividade no final da nossa aula. E para a atividade de hoje, eu quero que vocês escrevam as principais diferenças entre taxa e tributo, tá? E não esqueçam de falar sobre os impostos também. E além de falar sobre os impostos, dizer quais os principais impostos federais, estaduais e municipais, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.